Elas chegaram no século XIX a São Paulo, vindo para trabalhar nos cafés e bordéis, que na época eram dominados pelas prostitutas francesas. As polacas, como elas ficaram conhecidas, eram mulheres judias vindas da Europa Oriental. Mal vistas na sociedade, elas eram segregadas até depois da morte. Para ter um enterro digno, teriam criado até um cemitério próprio, o Chora Menino, onde foram sepultadas sem a verdadeira identidade. Duas sepulturas com palavras em hebraico no cemitério da Consolação chamaram a atenção de Guilherme Fagenboim durante sua pesquisa sobre o enterro de judeus em São Paulo. As lápides revelam uma história que é pouco conhecida, a da prostituição de judias, trazidas do leste europeu, muitas vezes enganadas por traficantes por volta de 1880. Nós percebemos pelo texto que se referia a prostitutas judias, entende? Não é que está escrito eu sou prostituta, não, é pelo texto, como é que elas se referem ao mundo, à morte delas. As polacas, como ficaram conhecidas na cidade, faziam sucesso. Começa a surgir a prostituição judaica no Brasil, que na época era uma novidade, porque eram brancas, né? Os judeus ficavam horrorizados com isso, porque isso aí pegava mal para a imagem deles, eles abominavam esse fenômeno, então eles segregavam essas mulheres e os seus cafetões correspondentes segregavam, não deixavam eles frequentarem as suas sinagogas, de serem enterrados no seu cemitério, nada. Guilherme conta que para se proteger elas criaram uma associação e compraram um cemitério próprio, o Chora Menino, na zona norte de São Paulo. Só muitos anos depois, os corpos puderam ser transferidos para o cemitério do Butantã, onde os judeus são enterrados. Prostitutas polacas, francesas e brasileiras marcaram a história das ruas do hoje movimentado bairro do Bom Retiro. Entre os anos de 1940 e 1953, o bairro foi escolhido pelo interventor Ademar de Barros para confinar a zona do meretrício da cidade. Os bordéis ficavam concentrados na antiga rua Itaboca, hoje Professor Cesare Lombroso e Aimorés. Paulo tinha 8 anos quando a atividade foi expulsa do bairro. No dia que foi decretado o fim do meretrício aqui no bairro, as prostitutas saíram nuas na José Paulino e eu tinha apenas 8 anos de idade e minha mãe cobriu meus olhos para que eu não visse. Eu fiquei gravado porque aquilo era o pecado. É comum ouvir falar que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Aqui em São Paulo, antigos registros dão conta que a atividade já estava presente nos primeiros capítulos da nossa história, quando a cidade ainda era uma vila em formação, crescendo em torno do Colégio dos Jesuítas. E o padre, o Manuel da Nóbrega, ele manda uma mensagem para Portugal dizendo que nesta terra há um grande pecado. Ele começa um trecho da carta falando nisso, que é justamente isso, do homem civilizado, cristão, né, se amancebar com uma selvagem. Né? E aí, para piorar ainda, ele acha que o sacramento, né, de batizar as índias de qualquer maneira, para elas virarem cristã, para se casarem com cristão, ele está sendo motivo de chacota. E pede para que sejam mandadas mulheres de Portugal para cá, que aqui elas vão se casar muito bem, né? E manda que venha qualquer tipo de mulheres, e aí ele usa um termo, ainda que sejam erradas. Foi também fazendo uma pesquisa para um livro que Paulo Resutti descobriu muitas curiosidades sobre as prostitutas do período imperial de São Paulo. Ele até montou um roteiro turístico pelo centro da cidade, com paradas na Rua do Tesouro. Elas eram muito tímidas, então era um homem que tinha que chegar perto delas, elas não chegavam para os homens, elas não brigavam entre elas, disputando ponto, e elas viviam cobertas, né? Parecia, tem imagens da época que parece que elas estão usando burcas, que eram as chamadas baetas. No Teatro Municipal, na Rua São Bento com São João, onde ficava a famosa confeitaria Castelões. E na Rua Nova de São José, hoje Líbero Badaró, que um dia na história já foi conhecida como Rua Errada. A cidade cresceu, os caminhos ditos errados se acertaram. Da presença dessas mulheres, apenas marcas sutis que o tempo ainda não apagou.